Olá, meus amigos e minhas amigas, esse é o Diário de Pirapora, um canal de fato e de opinião. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, no dia 17 de abril. Essa data, 17 de abril, é muito marcante para mim. Alguns fatos da maior relevância na minha vida aconteceram exatamente num dia 17. Num dia 17 e num 17 de abril, eu perdi alguém que eu tinha uma admiração e um respeito enorme pelas suas qualidades de caráter. Estou falando do meu amigo Zé Raimundo de Tirana, que se foi em 17 de abril de 1994. Ele tinha pouco antes me ajudado muito num momento de extrema dificuldade com o meu pai. Meu pai, naquele momento, estava desenganado. Quis o destino que meu pai sobrevivesse, se recuperasse e só viesse a falecer em 1999, num dia 17 de novembro. Foi num dia 17 de agosto de 1992 que pela última vez saí da prefeitura com as chaves da prefeitura na mão e entregá-las ao juiz de direito da comarca de Pirapora. O Zé Raimundo havia perdido o mandato, tinha tido o seu mandato cassado, não por qualquer razão de corrupção, mas por razões eleitorais, no entendimento lá da última instância do sistema judicial brasileiro. Aquilo me afetou profundamente, porque foi de uma injustiça impressionante. Zé, que já havia ganho a ação aqui em Pirapora, ganho em Belo Horizonte, segunda instância, no malabarismo lá da terceira instância da Justiça Eleitoral, ele perdeu. E eu não vou precisar de contar essa história, porque vocês já conhecem perfeitamente o que veio depois. E hoje, dia 17 de abril de 2018, nós estamos completando 2 anos daquela tarde inesquecível, negativamente, é claro, daquele domingo, onde aquela assembleia, classificada por alguns jornalistas internacionais de Assembleia de Bandidos, autorizou o impeachment da presidente Dilma. Também para acontecer o que aconteceu depois, que eu não preciso falar, que vocês estão vendo aqui no Brasil, o que está acontecendo. É um dia 17, então é muito marcante para mim. Esses últimos dias têm acontecido ainda coisas que a gente pensa que não tem como piorar, mas tem. Eu, pessoalmente, não acredito. Não acredito que é possível fazer justiça nesse sistema judicial que nós temos aí. Não vou entrar em detalhes agora, que não vem ao caso. Não tem nenhuma mágoa nisso, não tem nenhum tipo de rancor, nem de ressentimento. Apenas não acredito, né? E não me sentiria bem em receber no meu escritório um cliente que dependesse dos meus trabalhos profissionais lá na área contenciosa, do contencioso judicial, isto é, no fórum. Bom, mas hoje eu quero aqui me referir a 3 acontecimentos, a 3 fatos nesses últimos dias que me chamaram bastante atenção, mas não despertaram grande atenção da chamada grande mídia, da grande imprensa, os grandes redes de televisão, os grandes jornais do país. Quais são os fatos que me chamaram a atenção e que não mereceram um devido destaque na chamada grande imprensa? Um deles foi uma homenagem feita por um cidadão chamado Oscar Maroni, dono de um clube chamado Bahamas, em São Paulo, que outros preferem chamar de, desculpa a expressão aqui, de puteiro, que na verdade é um clube de sexo. Esse cidadão, logo após a prisão, a decretação da prisão do ex-presidente Lula, ele fez uma grande comemoração lá na porta desse clube. Ele distribuiu gratuitamente cerveja para aqueles que lá foram. Fez uma homenagem a 2 personagens que ele considera que foram fundamentais para isso acontecer. O juiz lá de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, e a presidente do STF, a Carmen Lúcia. Ele colocou 2 fotografias grandes dessas 2 autoridades judiciárias
na frente lá do seu clube em homenagem. Esse cidadão tem um passado complicado, polêmico, me chamou muita atenção, né? E reuniu gente, muita gente foi lá para isso. Não sei se pela cerveja, se foi pelo ressentimento, pelo ódio que eles compartilham também. Aliás, ódio é uma coisa muito compartilhada hoje no Brasil. Mas existem vídeos aí na internet que vocês podem consultar e ver com seus próprios olhos. Me chamou a atenção é porque o Nassif disse que esse cidadão é a melhor tradução desses tempos de homens de bem. O segundo acontecimento foi de um delator da Lava Jato. Delator da Lava Jato vira terror da vizinhança após festa em sua cobertura em São Paulo. O delator é o empresário Augusto Mendonça, que foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, mas que não chegou a ficar preso. Ele aqui aparece sorridente, uma foto. A notícia aqui é assinada por Rogério Gentili, na Folha. E aqui ele descreve, né, que o Augusto foi condenado em 2015 por distribuir a módica quantia, né, de 60 milhões em propinas. E apesar de tudo isso, ele não foi preso, não ficou preso, não. E ele agora tem feito algumas festas, e essa aqui que está sendo destacada na sua cobertura, que é um apartamento de 462 metros quadrados. E nessa festa compareceram em torno de 200 pessoas. Diz que o evento foi até apelidado por um vizinho de pancadão do delator. Ele, na reunião, ele foi até muito modesto, que não era o objetivo dele perturbar os vizinhos, né? Ao explicar lá para os seus vizinhos. A Folha até procurou para entrevistá-lo sobre as queixas de seus vizinhos, mas não obteve resposta. Muito bem. Ele recebeu o benefício, digamos, o prêmio pela delação dele. Mas esse cidadão, esse empresário, o apartamento dele tem apenas 563 metros quadrados. E quando sai do elevador, já cai numa espécie de uma entrada de uma boate. E ele fazia festas lá, festas, digamos, de arromba. E os vizinhos se sentiram incomodados, fizeram ocorrência policial. Esse cidadão também é um caso interessante, né? E qual é o outro fato nessa história toda? Bom, o outro fato eu não sei como eu trataria. É que o ocupante da presidência da República, eu chamo assim porque ele não chegou lá legitimamente, o senhor Michel Temer, que assumiu a presidência, viajou para Lima para participar da chamada Cúpula das Américas. E lá na Cúpula das Américas o tema era o combate à corrupção. Não, estou brincando não, estou falando sério. E enquanto ele foi, aconteceu um desdobramento interessante também. Porque quem devia assumir, na ausência dele, já que ele é o vice que virou presidente, quem devia ter assumido seria o presidente da Câmara. Mas o presidente da Câmara resolveu fazer uma viagem para não ter que assumir, para continuar candidato. Aí isso teria que assumir o presidente do Senado, que também, por sua vez, resolveu fazer uma viagem para não poder. E aí assume a presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu no dia 13, sexta-feira, 13 de abril. Não são fatos interessantes, é apenas um registro aqui. Bem, meus amigos e minhas amigas, eu vou encerrar esse vídeo aqui hoje com a fala do ministro Gilmar Mendes. Ele fez uma denúncia que é da maior gravidade e identifica que nós estamos a caminho da falência das instituições desse país. Fiquem com o vídeo. Eu queria falar sobre isso mais de uma vez, doutora Raquel, mas a corrupção já entrou na Lava Jato, na Procuradoria. Ou alguém tem dúvida do episódio, hoje está nos jornais, da atuação de Fernanda Tortman e Marcelo Miller? Estou mandando a Vossa Excelência amanhã. O episódio do auxílio moradia do juízo no Rio, em que um dos requerentes é o doutor Bretas.
E o que aconteceu neste processo? Nós estamos falando só de desvios, presidente, que vão se acumulando nessa gente empoderada que está aí. Então, é grave a consequência, gravíssima a consequência. Estão a ocorrer. O caso do doutor Castor lá em Curitiba, o caso Miller aqui. É notório que houve corrupção, evidente. E que essa dupla carioca já estava operando, Miller e Fernanda Tortman já estavam operando há muito tempo. Falam até de um affair. Tudo isto. E nós estamos num certo autismo institucional, que é de Curitiba. Todos nós que conversamos com os advogados sabemos disto. Acho que a Procuradoria tem que tomar providências em relação a isso, aos fatos conhecidos. Essa é a discussão que está revezada quando se debate a questão do segundo grau. Na verdade, nós transformamos as prisões provisórias do Dr. Moro em prisões definitivas. Esse é o resultado nesses casos. São intangíveis. Então é melhor suprimir a Constituição, já que tem o Código Penal de Curitiba, que também se cria a Constituição de Curitiba. É isso que nós estamos fazendo.